Vivi com Paulo, infelizmente, só 10 anos. Né? Quando tudo parecia que ia ser uma vida muito longa, pela capacidade de pensar de Paulo, pela vontade de viver que ele tinha. De repente, um mal que já o vinha perseguindo há tantos anos, findou o levando, eu digo quase de repente, né? Ou quando menos esperávamos isso. É um direito, Paulo, um direito ontológico que homens e mulheres saibam ler e escrever a sua palavra. Fizeram uma mesa em U e colocaram Paulo junto de Humberto de Alencar Castelo Branco. Conversou um pouco, aí ele disse: professor, eu vou lhe dizer uma coisa. Tinha me chegado aos ouvidos que o senhor era subversivo. Agora eu tenho certeza, o senhor é subversivo mesmo. Aí Paulo disse: eu sou subversivo. Eu subverto a ordem justa. A ordem justa. É isso o que eu quero mais fazer. Naquele tempo ele era general, ficou muito aturdido com aquilo, depois se levantou e a conversa não continuou. Isso foi em abril de 62. E a gente sabe que o 1º de abril de 64 veio o golpe. É uma forma, uma das centenas de formas de combater a ascensão das classes populares. Quer dizer, tudo que vem de classe popular não presta, não é? Quando Paulo dizia: não, a gente tem que tomar isso como a verdade dele, e você ir superando até chegar a uma explicação científica. Você não pode chegar e dizer: que é isso, cara, deixa de ser maluco, não pensa assim. Você não pode dizer isso, senão você maltrata muito o outro. Paulo era muito tolerante, e Paulo tinha o que ele dizia: minha paciência impaciente. Eu tenho paciência de ouvir as pessoas pregando isso, mas eu estou impacientemente paciente para esperar que esse grupo chegue a uma conscientização da realidade. Vivi com Paulo só como mulher dele somente os 10 últimos anos da vida. Praticamente minuto a minuto, porque Paulo às vezes ia dar aula na PUC e dizia: ai, vamos comigo, não quero me separar de você, vamos. E eu ia, às vezes, a aula na PUC. E outras vezes eu tinha coisas a fazer, ele ia, só o motorista o levava, porque ele nunca aprendeu a dirigir, e eu ficava em outros afazeres. Que a gente começou esse namoro, ele era meu orientador, e sentado ele sentava sempre na poltrona, eu me sentava assim no sofá. E ele disse: quando chegar eu interromper, você liga o gravador, porque eu tenho alguma coisa a te dizer, tá bom? Aí quando ele disse: Nita, aí eu liguei o gravador, só que o gravador tinha quebrado, eu não sabia, não funcionou nada. Aí ele disse: estás tão bonita, Nita. Eu digo: o que é isso, meu Deus? Eu conheço Paulo a vida inteira, mas ele de chegar e fazer um elogio desse tipo nunca fez, né? Aí, de repente, eu vi, Paulo tinha isso, ele cruzava, quando ele estava agitado, ficava assim, balançando a perna. Eu disse: Paulo está balançando a perna. Aí continuei lendo, e ele disse que não entendia nada do que eu falava, nenhuma palavra. Se chamasse o nome dele, ele também não estava capaz de perceber isso, né? Aí ele disse segunda vez, ele disse: olha, eu vou viajar hoje para Nicarágua, fica aí que eu vou cortar meu cabelo, fica para almoçar comigo. Aí eu disse que sempre, todos os orientantes, todos, almoçavam com ele. Elza convidava, já era a praxe. Foi lá de manhã, fica para o almoço. E eu tinha ficado tantas e tantas vezes lá, ainda com Elza viva. Essa era a primeira vez que eu estava voltando depois que ele saiu do luto. Então,
Ele dizia, não, fica aí, vamos almoçar. Aí eu disse, misericórdia, vamos ficar, eu vou ficar. Quero tirar a prova, o que é isso, né? Aí ele falou pela terceira vez para mim, você está tão bonita como no tempo de tua juventude. Então, ele disse que eu apenas ri, que minhas barrocas foram que disseram, sim, Paulo, eu estou te querendo. Ele disse que foi o modo como eu o acolhi, foi pelo riso, né? Pela minha face risonha, né? E foi mesmo. Então, nós começamos uma história e ele viajou, depois veio, foi para lá, pra cá. Aí, quando foi a vez, ele disse, olha, eu vou viajar para Cuba. Quando eu chegar, eu te telefono. Tá bom. Aí eu vou para... Eu dava aula na PUC e entrei para trocar dinheiro, pegar dinheiro lá da minha conta, que era no Banespa, dentro da PUC mesmo. Eu tô assim, quando eu vejo Paulo Freire na outra fila. Olha, eu tive uma raiva que ele subiu, não é? Ele disse, eu chegando, eu te telefono. Aí eu cheguei lá. Aí eu disse, Rita ficou assustada, ficou com vergonha, não é? Ficou com vergonha. Aí disse, não, espera que eu preciso falar com você. Eu disse, você não tem nada a falar, Paulo, comigo. Até logo. E saí andando a passos largos. Eu andava, agora não mais por causa da coluna que está quebrada aí, mas eu andava a passos largos e ele veio atrás praticamente correndo. Não, vai lá em casa amanhã, vai lá em casa, você vai almoçar, a gente tem que conversar, tem muito que conversar e vai ser importante você ir. Não vou, Paulo. Eu acho que o que tinha para ser conversado, você já fez, chegou e não me telefonou, então já está. Estamos quites, não temos mais nada. Dizendo isso, mas por dentro sentido diferente, né? São esses caprichos aí do vai e do vem. Então, ele disse, não, você vai, Anitta, faz isso, faz isso. Aí quando chega no outro dia, nesse tempo eu estava morando sozinha, eu estava viúva e meus filhos todos já pelo mundo trabalhando, Ricardo já estava trabalhando e Eliana menor estava estudando na Unicamp. Então, Paulo disse, mas você vai fazer o que em casa? Teus filhos estão fora. Não, hoje é o dia da faxineira e eu tenho que ir lá para providenciar almoço para ela. Aí eu disse, não, telefona. Aí disse, ela que se vire, vai lá num restaurante perto, compra um prato de você. Aí eu fui nesse dia seguinte do nosso encontro casual lá na agência do banco. No outro dia eu fui. Aí quando eu cheguei na casa dele, tinha uma moça que estava abrindo a correspondência dele, que ele ficou mais de 6 meses que não abria carta. Tinha aquele monte enorme. Tinha 3 convites para receber doutor honoris causa de universidades. Tinha gente que mandou, o Japão mandou $50 por carta, que é até proibido, estava lá. Ele ficou dando para minha filha depois. Mas, enfim, tinha essa moça lá olhando. E quando foi na hora do almoço, assim, ele me chamou, disse, Rita, vamos ali conversar. O quarto que era dele, que depois foi nosso, era um quarto quase do tamanho dessa sala, enorme. Ficava a cama e aqui tinha como uma salinha, não é? Com nível de chão diferente, não tinha parede, mas era só o nível. Aí fui lá, tinha uma cadeira, uma poltrona, ele disse, senta aí na poltrona. Aí sentou no puff e ficou assim junto. Ele disse, olha, Anitta, você sofreu muito, teu marido, você já teve uma perda grande, eu acho que não vale a pena a gente continuar. Nós vamos acabar com isso. Nós vamos acabar, porque eu acho que você deve casar, mas procura um homem jovem, se interesse por algum homem jovem, não por mim. E ficou naquela coisa. Aí eu disse, olha, Paulo, uma coisa, se tu fosses um homem marcado para morrer, um cabra marcado para morrer, daqui a 2 anos, ele disse, eu vou viver no máximo 2 anos.
Se tu fosse um cabra marcado para morrer daqui a 2 anos, eu ia viver esses 2 anos. Não me obrigue a romper. Se você quer romper, você rompe. Eu te digo, continuemos como éramos antes, 2 bons amigos. Mas eu renunciar a você, eu não renuncio. Você é que vai dizer que renuncia a mim. Aí os olhos dele brilharam. Ele não disse nada. Aí ele levantou, me ajudou assim, a levantar da cadeira, pôs a mão no meu ombro e fomos almoçar, não é? Então era essa força enorme de amar que Paulo tinha, não é? As coisas para Paulo, ele dizia, para mim é fácil amar qualquer pessoas de qualquer país do mundo. Pra mim. Esse é um livro de história, não é? É a história de vida. Quando eu coloco história de vida, quer dizer, é uma história, modelo de uma vida, não é? Paulo foi um modelo que não adianta perseguir, mesmo com boas intenções. Paulo foi um homem absolutamente especial em todos os âmbitos, níveis e graus que você pensar de julgar, de avaliar uma pessoa. Paulo concluiu a escola secundária. Então se fazia o exame, o vestibular, e ele entrou na faculdade de Direito. Mas já com sua atenção muito voltada para o ato de educar, né? Para ser professor. Paulo dizia que quando deu as primeiras aulas no colégio de meu pai, ele dizia que sentia um entusiasmo tão grande que ele dizia, isso é verdade mesmo? Ou é o meu ou eu estou sonhando o sonho que eu tenho de ser professor? Né? Ele sempre teve um sonho de ser professor. E isso ajudou muito, né? Nas suas pesquisas, nas suas buscas, porque ele sempre tendo contato com alunos, ele foi trocando experiências, foi aprendendo com as perguntas, porque Paulo dizia, nós não somos seres vazios que os professores vinham depositar e encher a nossa cabeça disso, daquilo outro. Nós somos seres que temos que apreender a realidade. Quando a gente apreende, é aquele que a gente diz, oh, eureka, entendi. Não é? É quando aquilo se torna claro e visível dentro do nosso corpo, dentro de nossa consciência crítica. Então, a partir daí, você aprendendo, você aprende. E quando você aprende, você pode usar aquilo, pode modificar, pode negar, pode aumentar o que você queira fazer. Então, o processo é esse, e não o processo como se fazia e ainda se faz preponderantemente no mundo inteiro, uma escola bancária. O professor dita, depois faz a prova, o aluno responde ou não responde, e aí vem a nota. Quer dizer, um sistema de ensino e de avaliação absolutamente reprováveis dentro da epistemologia de Paulo. Então, Paulo se tornou educador, foi sendo conhecido, como ele dizia, pelo vizinho da direita, pelo vizinho da esquerda, pelo vizinho da frente, depois pelo vizinho de trás, e foi sendo respeitado como educador, como um filósofo de educação. Ele vai pensando cada vez mais em radicalidade, em profundidade e abrangentemente. Então, esse foi o movimento que Paulo fez. Até quando ele começou a se preocupar por que existe tanto analfabeto no Brasil. No Nordeste, em geral, os estados lá do Nordeste tinham uma média de mais de 90% de analfabetos, de pessoas que eram incapazes de ler o seu próprio nome. Então, Paulo dizia, por quê? E começou a refletir. Eu achei isso fantástico. Disse, olha, a linguagem saiu dos grunhidos há milênios e séculos passados, saiu dos grunhidos para alguns dizeres que fazia sentido dentro daquele grupo humano. E disso eles vão aperfeiçoando e criaram a linguagem oral.
primagium is ulum crossus, não? Com o caminhar dos tempos, essas milhares de organizações sociais na face do planeta, não é, foram criando as suas linguagens próprias. E todos eles foram sentindo necessidade de perpetuar o conhecimento que já era para eles grande através de uma grafia. Então Paulo disse, olha, quem foi que criou a linguagem oral e a linguagem escrita? Foram os homens em comunhão, foram os homens juntos. Não foi um único que disse, eu criei a linguagem e fiz, e todo mundo fala isso e aquilo, não é? Então, ele disse, se foram os grupos como uma unidade que criaram, então isso é um bem da comunidade. Que comunidade? A comunidade humana. Então, esse é um direito ontológico, porque não é só ler a palavra, é que ler a palavra significava fazer a cultura e construir coisas novas. Então, esse é um direito de todo mundo que já nasceu, que está vivo aí, é um direito. É um direito, Paulo diz, um direito ontológico, que homens e mulheres saibam ler e escrever a sua palavra. Então, quando Paulo vai descobrindo isso, ele diz assim, a revolução que eu quero fazer é a revolução de um homem e de uma mulher novas, que possam viver mais em paz, que possam construir sociedades democráticas. E com isso ele disse assim, a primeira coisa que eu quero fazer sujeitos, quero fazer de todo mundo sujeito da história, inseridos na história, que possam modificar a história. Então era assim, a sociedade toda, os intelectuais, os padres progressistas, todos interessados. Então era essa coisa assim, efervescência, né? Quando então veio o golpe. Paulo dizia, eu já adivinhava o golpe.